Glória a Deus, graça e paz a todos vocês. Praise God, glory to God. And I'm here in Washington, D.C. Eu estou aqui na cidade de Washington. And tonight we're going to have a bilingual service, so I hope you'll be connected. I'm sure you're going to be blessed by it. So essa noite nós vamos ter um culto bilíngue, diretamente de Washington. E eu estou aqui junto com o nosso amigo que é conectado com a Igreja do Brasil, Pastor Julian Dangerfield. I'm here with a friend of mine that we've known each other for at least 15 years. And he's going to introduce himself a little more, and we're going to have a great time. Amen? Yeah, so as Pastor Leif has said, my name is Pastor Julian Dangerfield. Como o pastor Leif estava falando, meu nome então é Pastor Julian Dangerfield. We are long-term friends. E a gente já tem essa amizade já há um bom tempo. And I'm privileged to host him here. E eu estou recebendo ele aqui na minha casa. I'm also privileged to head an organization in the United States. E eu também tenho o privilégio de ter uma organização aqui nos Estados Unidos. The name of it is Shalom Outreach. Que se chama Shalom Outreach. We are now 22 years old. E temos 22 anos já de existência. And feel a sense of calling to make Christ known in the nations. E temos esse sentido, esse chamado de manifestar o nome de Jesus para as nações. So we mobilize people from the United States. Então a gente mobiliza as pessoas aqui dos Estados Unidos to serve God on mission in other nations. Para servir em outras nações através de missões. So right now we're serving God in the country of Ghana. Então a gente está servindo a Deus no país de Gana, in Kenya, no Quênia, Tanzania, Uganda, Zâmbia, Brazil, no Brasil, hallelujah, amém, and Cuba. E Cuba também. So, by God's grace, e pela graça de Deus, we have seen 54,000 people come to Jesus. Nós já vimos 54 mil pessoas vindo para Jesus. In the 22 years that we've been doing ministry. Nesses 22 anos que nós temos and we are esse just ministério. Getting started. E a gente só está começando. So I want to greet Strong Tower in Effingham. Então eu quero dar as boas-vindas à igreja Torre Forte de Effingham. And I want to say to Strong Tower in São Paulo. E a igreja também Torre Forte em São Paulo. Eu te amo. I love you. Eu te amo. Hallelujah, hallelujah. All of my friends are there in São Paulo. E todos os nossos amigos também que estão lá no Brasil. So tonight we're going to take a look at the Word of God. Então hoje à noite nós vamos estar dando uma olhada na palavra de Deus. And we're going to talk about a couple of principles from the book of Jeremiah. E nós vamos estar compartilhando alguns princípios no livro de Jeremias. Open your Bibles to Jeremiah chapter 29. Se você tem a sua Bíblia, então vamos lá para o livro Jeremias capítulo 29. Jeremiah chapter 29. Jeremias 29. I'm going to read a few verses for your hearing. Eu quero ler alguns versos para que você possa ouvir e prestar atenção. And talk to you from the Word of God. E falar com vocês através da palavra dele. Now I want to say that Leif is a very good interpreter. E eu quero falar para vocês que o Leif é um bom intérprete. And I can sense the anointing coming my way. E eu tô sentindo que a unção tá vindo pro meu lado também. You pray for us. Então você ore por nós. I'm going to begin reading at verse 10. Eu vou estar lendo a partir do verso 10. For those in the United States, I'm in the New International Version. Para quem está aqui nos Estados Unidos, a gente está lendo essa versão, nova versão internacional. Verse 10 reads like this. Então no verso 10 diz assim: This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Verso 10, assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Plans to prosper you and not to harm you. Planos de paz e não de mal. Plans to give you hope and a future. Para vos dar uma esperança e um futuro. Then you will call on me and come and pray to me. Então me invocareis e ireis e orareis a mim. And I will listen to you. E eu vos ouvirei. You will seek me and find me when you seek me with your whole heart. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Verse 14. Agora olha só o verso 14. I will be found by you, declares the Lord. Serei achado de vós, diz o Senhor. Will bring you back from captivity. E farei voltar os vossos cativos. I will gather you from all the nations and places where I have banished
banished you, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I carried you into e exile. tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, diz o Senhor. Now for emphasis, verses 12 and 13. Agora, para nossa ênfase, o verso 12 e 13. Then you will call on me and come and pray to me, Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, and I will listen to you. e eu vos ouvirei. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. So with the Lord's help, I want to preach from the subject, Então, com a ajuda de Deus, eu quero pregar nesse assunto. prayer beyond the plan. A oração que vai além do plano. Prayer beyond the plan. Oração que vai além do plano. Let us pray together. Vamos orar juntos. God, we honor you this day. Senhor, nós te honramos nesse dia de We hoje. thank you for your glorious presence. Te agradecemos pela sua presença maravilhosa. We pray that as your word goes forward, Oramos para que conforme a sua palavra for liberada, that you will answer questions and solve que o problems. Senhor venha trazer respostas e resolver We problemas. pray in the name of Jesus Oramos no nome de Jesus that you will allow this que o technology Senhor permita que essa tecnologia to reach into people's que possa psyche. alcançar o pensamento das pessoas. And we ask God E oramos, Deus, that you will use your servants para que o Senhor use os teus servos to show your will for our lives. para compartilhar a tua vontade e as We nossas pray vidas. in the name of Jesus Oramos no nome that de you will Jesus crown us with a spirit of para wisdom, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, knowledge, and understanding. conhecimento e entendimento. Use our voices. Usa as nossas vozes, Show yourself strong. manifesta do Senhor de We uma forma pray forte. in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém? Prayer beyond A oração que vai além the plan. e que manifesta o plano. The prophet Jeremiah is very unique, my friends. O profeta Jeremias, ele é muito único. Because what makes the prophet Jeremiah very unique Porque o que faz dele ser um profeta is único the idea that his book graphically but shows us an important picture é que o livro dele nos mostra uma figura importante of how disobedience will lead to de destruction. como a desobediência vai levar até a destruição. The prophet O Jeremiah profeta Jeremias, is known as the weeping ele é prophet. conhecido como o profeta, o lamentador, aquele que His chora. heart was O broken coração dele estava quebrantado over the things that he saw his people go das through. coisas que ele via o seu povo passar. His heart was broken O coração dele estava quebrado because he saw people living beneath their porque ele privileges. viu que eles estavam vivendo abaixo dos seus privilégios. And if that was not enough, E se isso ainda não fosse o his heart suficiente, was broken o coração dele estava quebrado. because he, like many others, Porque como ele e muitos outros, muitos outros, had to live to see eles viveram para ver the prophetic words that he gave to Israel come to as pass. profecias que ele havia dado para Israel, elas chegaram a acontecer. Now, maybe we can agree tonight Talvez hoje a gente consiga concordar nisso. that God has never called the world to go to church. Que Deus nunca chamou o mundo para ir para a igreja. He's called the church to go to the Mas world. ele chamou a igreja para ir para o mundo. Maybe we can agree E tonight nós também podemos concordar that nisso, there is a difference que há uma diferença between going to church and having de church. ir à igreja e ter igreja. You see, Ser igreja. what's happening in culture O que today? está acontecendo na nossa cultura hoje, This pandemic has forced us essa pandemia está nos forçando to have church de ter igreja in places outside of the temple. em lugares onde nós estamos fora da igreja, do prédio. God is demonstrating Então Deus está demonstrando that He is God in the city que ele é Deus na cidade and He's God in the e field. ele é Deus no He's campo. God when you come Ele é Deus quando você and vai, He's God when you go. ele é Deus quando você volta. So in this story today, Então nessa história hoje, what is very fascinating about chapter o 29 que é muito fascinante em relação ao capítulo is that 29 the prophet é Jeremiah que o profeta Jeremias, writes a letter to the exiles in ele Babylon, então faz uma carta aos exilados da Babilônia, but Jeremiah was not the genuine author of the letter. mas Jeremias não era o autor genuíno da carta. If you read verse 4, it will bear this point Se out. você ler o verso 4, você vai entender melhor esse ponto. In the New King James Version, it says this in verse 4 of 29. Diz dessa maneira no verso 4 de Thus 29. saith the Lord of hosts. Assim diz o Senhor dos exércitos. Thus saith the Lord of Assim hosts, diz o Senhor dos exércitos, the God of o Israel. Deus de Israel. Now I can
stop right there. Eu posso parar aí mesmo. Because God described himself Porque Deus descreve a Ele mesmo as being the Lord of hosts. como o Senhor dos Exércitos. Now that's an unusual name for God. Agora, esse é um nome que não é muito comum para Deus. Not only did Jeremiah Não somente Jeremias identify God as being the Lord of hosts, identificou a Ele como o Senhor dos but Exércitos, David, the apple of God's mas eye, Davi também, aquele que é a menina dos olhos de wrote Deus, in Psalm ele 24, escreve no verso 24: lift up your heads, O ye gates, Levanta as suas cabeças, ó portais, and be you lifted up, you e everlasting sejam doors, exaltados os portais eternos, and the King of glory shall come in. para que o Rei da Glória entre. David asks a rhetorical question. Então ele faz uma pergunta retórica: Who is the King of glory? quem é o Rei da Glória? He says, the Lord God O Almighty, Senhor the Todo-Poderoso, Lord of hosts. o Senhor dos He Exércitos. is the King of glory. Ele é o Rei da I Glória. want to stop right Eu there quero and parar say aí mesmo e dizer that the Lord of hosts que o Senhor dos is Exércitos, the warrior element of God. ele é a guerra do elemento de Deus. The Lord of O hosts. Senhor dos He is Exércitos, the commander of God's army. ele é o comandante do exército do céu. The Lord of O hosts. Senhor dos He is a Exércitos, strong, powerful God ele é um Deus todo-poderoso, who instructs que ele Jeremiah instrui a Jeremias to write what I tell para you to write. escrever aquilo que ele quisesse que ele escrevesse. Now, in the way of context, Agora, só para a gente entender o contexto, when we get to Jeremiah 29, quando a gente vai para Jeremias there was a 29, king from Babylon a gente sabe que tinha um rei da Babilônia by the name of que se Nebuchadnezzar, chamava Nabucodonosor. and he had abducted, E ele havia he had grabbed many people from ele tinha Israel pego muitas pessoas de Israel. and taken them over to E ele Babylon. tinha levado eles cativos para a Babilônia. And I want to E say eu quero dizer isso, that God instructed que Jeremiah Deus instruiu a to Jeremias tell the people who were para exiled dizer ao povo que era that exilado: you will be there for 70 years. vocês vão ficar aí 70 anos. They were exiled for 70 Eles years. estavam então exilados por 70 anos. To be exiled, Para ser exilados, it is a state or a period of forced absence. é como se eles estivessem sendo forçados a estar ausentes do seu próprio país, Forced absence from your homeland. forçados a sair da sua terra natal To be exiled is to be abducted and carried away from your e homeland. carregados para fora da sua cidade. Perhaps we can agree today Talvez a gente possa também concordar hoje à that noite many of the experiences of being que exiled, algumas das experiências em ser they are divinely induced. exilado tem a ver com ser divinamente orquestrado. What I'm trying to O say que eu estou querendo dizer is there comes a time in our é que lives chega um tempo na nossa vida when we walk away from the plan of quando a God, gente sai do plano de Deus, when we walk away from the purpose of quando a God, gente sai dos propósitos de Deus, when we disregard the word of God, quando a gente não obedece aos planos de we Deus, can become spiritual a exiles, gente pode se tornar espiritualmente where exilado, God would put distance between you onde and Deus himself. coloca uma distância entre você e Ele. But it is God's hand that pushes us away. Mas é a mão de Deus que nos empurra. But I want someone to know Mas eu quero que alguém saiba nessa noite that it has always been God's que hand sempre é a mão de Deus, that has been protecting us. que é a mão que te protege, God's hand holding a us, mão que te segura, holding us a together. mão que te traz junto, God's hand holding back the enemy a mão de Deus que impede que o inimigo chegue até você from stealing, killing, and para destroying. roubar, matar e destruir. Jesus said it this way: Jesus disse dessa I've maneira: come that you might have eu life vim para que você tenha vida and have it more e abundantly. uma vida mais abundante. But when we live a life Mas quando a gente vive uma vida that is devoid from the plan que of está God, fora do plano de we Deus, run the risk of being a exiled. gente corre o risco de entrar em exílio. So it is in our text today. Então está nesse texto hoje à noite. The prophet dictates the word of O God, profeta então ele redigiu a promessa de Deus. and with great E courage com muita does he coragem, tell them exactly what God intended. ele diz exatamente aquilo que Deus queria I'm falar. going to leave you with 3 quick points, Eu vou te deixar hoje com 3 pontos and I will somente. get out of your E way. eu vou sair do seu caminho. The first thing I see in the text today Então a primeira coisa que eu quero enfatizar is nessa that noite, I see, first of all, a problem. primeiro eu vejo
um problema. Somebody say a Você problem. pode digitar aí, It's a problema. problem. Um problema. Verse 10 says, Verso 10 this diz, is what the Lord says. assim diz o Senhor, When 70 years are completed from Babylon, certamente que passados 70 anos na Babilônia, I will come to you and fulfill my good promise atentarei para vós e cumprirei sob vós a minha boa to palavra, bring you back to this place. tornando-vos a trazer a este lugar. God was saying through the prophet, Deus estava falando ao for profeta, 70 years, por 70 anos, you are going to be in exile. você vai ser exilado. It was their rebellion and idolatry against God. Foi a rebelião deles e a idolatria deles contra o Senhor. It was their rebellion and idolatry against Foi a God rebelião deles e a sua desobediência contra Deus that caused them to be separated que from fez com que God. eles ficassem separados de Deus. Most rebellious deeds begin with one act of A disobedience. maioria dos atos de rebelião começa com um ato de desobediência. Most rebellious deeds begin with one act of A disobedience. maioria das coisas que tem a ver com rebelião começa com um ato de desobediência. But I want you to know Mas eu quero que você that saiba disobedience has que a consequences. desobediência tem consequências. Now, Pastor Apostle Clayton, I've learned this E eu principle aprendi isso também com o apóstolo Cleiton, that you can never recover through que sacrifice você nunca vai conseguir recuperar através do sacrifício that which you forfeit through disobedience. aquilo que você põe a perder através da desobediência. When you disobey Quando God, você desobedece you a Deus, cannot make a sacrifice não adianta querer oferecer um and try sacrifício. to appease his Não, anger, não adianta querer acalmar a ira do Senhor. because God intends for us to obey him. Porque o propósito de Deus é que a gente obedeça a Ele. I have a friend here named Bishop Greer. Eu tenho um amigo aqui que se chama o Bispo Greer. He says that you can pick your sin, Ele fala, você pode até escolher que tipo de pecado but você you vai can pecar. never pick your Mas consequences. você nunca vai conseguir escolher a God picks the consequência consequences. por causa do pecado que você In this cometeu. instance, Então, nesse the momento, consequences were 70 a years. consequência da rebelião deles So foi not 70 anos. Então, not somente, only does disobedience have não consequences, somente a desobediência tem but consequência, disobedience creates separation. mas a desobediência cria uma separação. They were separated when brought to a Babylon. Eles foram separados quando trazidos para a Babilônia. They had no access to the temple, Eles não tinham acesso ao templo. no access to the outer court or the inner Não court, tinha acesso ao átrio ou ao santo lugar. no holy of holies, Não tinha o santo dos and no santos. ark of the Não covenant. tinha a aliança, a arca da aliança. Yes, they were separated from God E quando você é separado de Deus, because disobedience creates a separation. desobediência cria a separação. But disobedience also creates doubt. A desobediência também, ela traz a dúvida. We begin to doubt our A gente friends. começa a duvidar dos amigos. We begin to doubt our A family. gente começa a duvidar da família. We begin to doubt A ourselves. gente começa a duvidar da gente And we mesmo. begin to doubt E God começa a duvidar até de Deus. because in our minds Porque na nossa mente, we think that we a deserve gente acha que até merece the consequences that are coming our as way. consequências que estão vindo no nosso caminho. Disobedience creates doubt. Então a desobediência, ela cria dúvida. So now in our text today, Então nesse texto hoje, not only does God identify the problem, não somente Deus identifica o the problema, problem is that they were facing exile for 70 years. a desobediência, então era que eles, por causa disso eles estavam, can you say that again? The problem is that pro- they were facing exile for 70 Eles years. estavam exilados então por 70 anos. But point number Mas 2 o ponto número 2, is that God has a plan. Deus tem um plano. Escreve aí, Deus tem um plano. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. I want to say to someone today Eu quero dizer para alguém aqui hoje à that noite, God has a plan Deus tem um plano for every one of your problems. para cada um dos seus There are problemas. no problems that you have Não há problema que você that the tenha plan of God cannot solve. que o plano de Deus não pode resolver. Some people may be looking for a way out. Talvez alguém está procurando uma saída. Some may be looking for a way in or a way up. Ou talvez por uma entrada, ou talvez para subir. But God is the way. Mas o Senhor é o caminho. God has the plan Ele tem o plano to solve all of your para problems. resolver problemas. So they had a problem, point Então ele number tinha um 1. problema, ponto número 1. God has a plan. Deus tem um plano, número God 2. has a plan. It's in verse E 11. está no capítulo, no versículo He 11. says, "For I know the plans I have for Ele you. diz, pois eu sei os planos que tenho para vós. Plans to prosper you Planos de paz and not to do you harm." e não de mal, God
has a plan. Deus tem um plano. Now, of course, God was writing to the nation of Israel. Claro que ele estava escrevendo ali para a nação de Israel. And they were in captivity in E Babylon. eles estavam no cativeiro na Babilônia. But God reminded them Mas Deus os lembrou that in spite of their pain and que a suffering, despeito da sua dor e do they seu were sofrimento, on His mind. eles estavam na mente de Deus. Hallelujah. Hallelujah. They were on His mind. Eles estavam na mente de Deus. He's working out His perfect plan for Ele their está lives. trabalhando o plano dele para a sua vida. I want you to know Eu quero que você saiba that hoje. Israel was in Babylon. Israel estava na They Babilônia. were prisoners. Eles estavam aprisionados. They were guilty of Eles idolatry. eram culpados de But they idolatria. were always on the mind of Mas God. eles sempre estavam na mente de Deus. God used the time away from Então Him Deus usa esse tempo onde eles estavam distantes dele to remind them para os lembrar of His goodness and of His da sua mercy. bondade e da sua misericórdia. God has a plan for each of our Deus tem um lives. plano para cada um de nós. How do I know that God has a plan for our Como que eu lives? sei que Deus tem um plano para cada um Because de God nós? knows each of us Ele individually. conhece a cada um de nós individualmente. He knows us Ele individually. nos conhece individualmente. The Bible A Bíblia says diz that God knows the number of hairs on our Ele head. conhece até os números do cabelo da nossa cabeça. He knows everyone in this vast human Ele race. conhece cada um nessa vasta humanidade. And while He sees E everybody, conforme Ele vê a cada um, He sees each one of us Ele vê a individually. cada um de nós. He has specific thoughts for Ele each one of tem planos us. específicos para cada um de He nós. cares about us. Ele cuida de nós. He cares about us Ele individually. cuida de nós And He individualmente. has us on His E Ele mind. tem-nos na sua mente. People often wonder, Às vezes as pessoas elas pensam, just what does God know about o me? que será que Deus sabe sobre mim? I want you to know He knows everything Eu quero que about você you. saiba hoje, Ele sabe de tudo que Not passa com only você. does He know us individually, Não somente Ele nos conhece but He knows individualmente, us mas Ele intimately. nos conhece intimamente. Not only does He know our thoughts, Não somente Ele conhece os nossos does He pensamentos, not only know what we're going to não do, somente aquilo que nós vamos fazer, but He also knows why we do mas it. Ele sabe também por que fazemos He aquilo que knows fazemos. us intimately. Ele nos conhece de uma forma He knows íntima. every detail of Ele our conhece a lives. cada detalhe da nossa vida. He knows more about us than our Ele mothers, conhece a gente melhor do que a nossa mãe. more about us than our spouse. Mais do que o nosso cônjuge. God knows us intimately. Deus nos conhece de uma forma He íntima. knows the deepest and the darkest secrets in our Ele lives. conhece as coisas mais profundas e mais obscuras da He nossa knows vida. our motives, our plans, and all of our Ele conhece dreams. as nossas motivações, os nossos sonhos e os nossos desejos. Not only does God know us in an intimate Não way, somente Ele nos conhece de uma forma but He íntima, knows us in an infinite way. mas Ele nos conhece de uma forma infinita. Psalm 139 says Salmo that He 139 understands diz our thoughts afar off. que Ele conhece os nossos pensamentos à distância. He knows the very thoughts in our Ele minds. sabe até aquilo que a gente está pensando. While it is plain to see that God knows us intimately, Então Ele nos conhece de uma forma íntima, we must never forget mas a gente não pode that He esquecer knows disso. every detail in our Ele lives. sabe de cada detalhe nas nossas vidas. I want someone to Eu know quero que alguém hoje aqui saiba that there was a problem in this que story. tinha um problema aqui nessa história. That the children of Israel had sinned against Que God. as crianças, os filhos de Israel haviam pecado contra Deus. And they had to face the E eles consequences. tinham então que passar pelas The consequências. consequences created a A problem. consequência então criou um The problema. problem was that they were O exiled, problema então é que eles foram exilados, separated from God. separados de Deus, Separated from God. separados de Deus. But isn't it good to know Mas não é bom a gente that saber when our hoje sin separates us que from quando o God, pecado nos separa de Deus, He still has us on His mind? nós ainda estamos na mente de Deus. So the Bible tells Então a us Bíblia nos diz that there was a problem and also a que plan. tinha um plano, tinha um problema, mas também tinha um plano. God reveals that there was a problem and also a Ele plan. revela essas duas coisas, o problema, mas ele também tinha um plano. But I want you to know one more Mas thing. eu quero que você saiba mais uma coisa, That God prompted them que o Senhor os motivou, to begin to pray. que o Senhor os despertou para To begin orar, to pray. para começar a To orar, begin to pray. para começar a orar. Now here's what I need you to know. Agora aqui, o que eu quero que você saiba hoje à noite, That God knows the intent of our Ele hearts. sabe dos intentos do nosso coração. And that when we have a E quando problem, a gente tem um problema, God has a plan. Deus tem um plano. And sometimes, E às vezes, when we have a quando a problem, gente tem um problema, God is expecting us to pray. Deus espera que a gente ore. And I want you to know a story that comes out of my life and E eu ministry. quero compartilhar uma história que vem da minha vida e do meu ministério. God
hears the prayers Deus ouve as orações of the righteous. do justo. God hears the prayer Deus ouve a oração of the do righteous. justo. That does not mean Isso não significa that if you mess up that God stops hearing your se prayer. você fez alguma coisa errada que Deus vai parar de te ouvir. The love of O God amor de Deus is unconditional. é um amor incondicional. God hears the prayer of the rich. Ele ouve a oração do rico, He hears the prayer of the poor. ele ouve a oração do pobre. He hears the prayer of those in the penthouse. Ele ouve a oração daqueles que estão numa casa de coisa And errada. he hears the prayers of those in the slum and the E favela. ele também ouve a oração daqueles que estão nas God favelas. hears the prayers Ele ouve as orações of people all over the de world. pessoas ao mundo todo. As I told you, we do work in the nation of Uganda. Então, como eu te disse, a gente faz um trabalho na nação de Uganda. And about 15 or 18 years ago, Mais ou menos de 15 a 18 anos atrás, the Lord instructed us through some of our friends in o Uganda Senhor nos direcionou através de alguns amigos que nós temos that lá, many pastors in Uganda had been killed through accidents. que muitos pastores foram mortos através de And acidentes. they left their wives with 5 and 6 E children. às vezes deixaram a família, a esposa, com 5 ou 6 filhos They até. left their wives as widows in E Africa. elas se tornaram viúvas na África. And it was a difficult E foi circumstance. uma situação muito difícil. My friends came to me and said, Os meus amigos vieram a mim e falaram: we should do something for the a pastors. gente tinha que fazer alguma coisa por essas famílias. Although they are gone, Mesmo que esses pastores já we morreram, can still bless their ministry by blessing their a wives. gente vai conseguir abençoar eles, abençoando as suas famílias. So we went to Então Uganda. a gente foi para Uganda And my friends introduced us to 10 widows e os nossos amigos nos apresentaram a whose 10 husbands were viúvas pastors. que os maridos eram pastores. 10 widows 10 viúvas stood before me. e elas estavam diante de And nós each one of them told e me cada uma delas me disse their story of how their husband a história de como o marido was their best friend. era um amigo, Their o husband marido was their spiritual covering. era uma cobertura espiritual Their para elas. husband was their O provider. marido era o provedor. And their husband was their pastor. O marido também era o pastor de And cada um in delas. one moment in E time, num momento, they lost it all. eles perderam tudo. When they lost their Quando husband, perderam o they marido, were left, some of them, deixaram algumas with delas 5 and 6 children. com 5 e até 6 crianças. Now, many of you may not know this fact, Talvez vocês não saibam disso, but in several countries in mas Africa, em muitos países na África, children have to pay to go to school. as crianças têm que pagar para poder até ir para a From escola, elementary school no elementar, all the way through high school. até o colegial. Parents pay for children to go to Eles school. têm que pagar. Se não pagar, não vai para a escola. So if a widow is left Então, se a viúva está deixada sozinha, without a husband, não tem o marido, without a não provider, tem o provedor, she's lost her friend, perdeu os amigos, and she sees 5 e children ela vê 5 filhos who are hungry and have to be que fed. estão com fome e precisam comer. It is a difficult É problem uma for widows. situação muito difícil. My friends told me Então os meus amigos me the disseram, thing you can do for o them que você pode fazer por is eles, buy them a cow. compre uma vaca para cada uma Buy delas. each one of them a cow. Compre a cada uma delas uma So vaca. before we got to Uganda, Então a gente, antes de chegar em I Uganda, went to women in the United eu States. fui aqui nos Estados Unidos, a mulheres que moram aqui nos Estados And I Unidos, said there is a woman in e eu Uganda falei, tem mulheres lá em Uganda who's in a difficult que estão situation. numa situação muito difícil. And I would like for you E eu gostaria que você to partner with her pudesse entrar em parceria to help lift her out of that para que situation. a gente pudesse ajudar essas mulheres a sair dessa They asked me, situação. what can I do, E elas falaram, pastor? o que a gente pode fazer, I pastor? said, we're going to buy them a E eu cow. falei, a gente vai comprar vacas. I found 10 women Eu achei 10 mulheres to buy 10 para a cows. gente poder comprar 10 vacas. So when I went and presented the Então, cows quando eu fui até lá e apresentei as to vacas these 10 women, para essas 10 mulheres, I had no eu idea não tinha ideia of how this outcome would o go. como que seria o resultado disso But que a gente this estava one fazendo. thing I do know Mas uma coisa eu sei, is that God hears the prayer Deus ouve a oração of a widow. de uma viúva. God hears the prayer Deus ouve a oração of a widow. de uma viúva. God hears the prayer Deus ouve a of a oração widow. de uma viúva. I presented them with the Eu cow. apresentei, dei de presente 1 year later, uma vaca para cada uma. E um ano depois, I went back to meet with them. eu voltei ali naquela nação para ver como eles estavam indo. But this time I went with my camera Mas dessa vez eu fui com a minha câmera.
because I wanted to capture what they had to say. Porque eu queria ver o que elas estavam falando. I wanted to hear how they were doing. Eu queria saber como que elas estavam passando. So that I could report back to the woman who donated Para que eu pudesse compartilhar com quem daqui dos to Estados Unidos support them with the cow. suportou essas vidas lá em Uganda com a My vaca. dear friends, Meus amigos, when we got back in the first year after the cow was donated, quando a gente voltou um ano depois que a vaca foi doada, each of the 10 women came back to meet with cada me. uma delas voltou para se encontrar comigo. First woman that we met, A primeira mulher que a gente here encontrou, was her testimony. olha só o testemunho dela. She said, Pastor Julian, Ela falou, Pastor Júlio, when you brought the cow to me, quando você trouxe a vaca, the cow was already a pregnant. vaca estava grávida. She said, I want you to Eu know quero que você saiba, that since you left, desde que você saiu, I now have 3 cows. agora eu já tenho 3 vacas. And I'm looking for 3 more. E eu já estou à procura de 3 The mais. next woman A próxima mulher, said to me, ela falou desse jeito. Pastor Julian, Pastor Júlio, the cow produced so much milk a vaca produz tanto leite that I was able to pay for school for all 5 of my que children eu fui capaz de pagar a escola para cada um dos meus 5 before you filhos. gave me the cow. Antes de você dar a vaca... My children were not healthy. Wait up. Before you gave me the cow, Antes de você dar a vaca, my children were sickly. os meus filhos estavam doentes. But the milk from the cow Mas o leite das vacas strengthened my own children. fortaleceu meus próprios filhos. Every one of them were able to get back to school. Cada um deles conseguiu voltar para a escola. The third woman A said, terceira mulher disse, I have named my cow Possible. ela colocou o nome na vaca de Because possibilidades. I thought that God had left me alone. Porque eu pensei que Deus tinha me deixado sozinha. But I know today Mas eu sei hoje that with God, que com Deus all things are possible. todas as coisas são possíveis. She said, I have been able to send all of my kids Eu to mandei school. também todos os meus filhos para a escola. Now here is the end of the story. Agora, essa é o final da história. My wife and I were in A minha Uganda esposa e eu estivemos em in Uganda February of this em year. fevereiro deste ano. And we met with another E widow nós fomos e nos encontramos com uma outra who were viúva among the original que também 10. estava entre aquelas 10 mulheres. This woman Essa mulher, had 1 cow. ela tinha só uma vaca. She sold the milk from the E ela cow. vendia o leite da vaca. And her cow kept producing more E a cows. vaca continuava produzindo. More cows. E mais vaca. She began to then buy goats. Aí ela começou a comprar bezerros. She then bought chickens. Aí ela comprou galinhas. The chickens were laying E eggs. aí os galinhas estavam produzindo She was ovos. selling the eggs from the Ela chicken. também vendia os ovos. The goats were reproducing. Os bezerros também estavam The produzindo. cows were As producing. vacas estavam produzindo. The Lord so prospered O this Senhor woman abençoou tanto essa mulher from 1 cow. de uma vaca. She launched her own ministry. Ela começou o seu ministério por causa daquela And semente. when I was there in E quando eu February, estava lá em fevereiro, my wife and I a saw minha esposa e eu vimos 2,500 widows 2.500 mulheres que eram viúvas, who were the recipients que foram recipientes of 1 woman de uma mulher who had 1 que cow. tinha somente uma vaca. And God E multiplied Deus her. multiplicou. God increased her. Deus aumentou. But she had a problem. Mas ela tinha um problema. I want you to know she had a Eu quero problem. que você saiba, ela tinha um problema. But she had a problem Ela tinha um problema, and she had a God. mas ela tinha um Deus. And her God had a plan for the E problem. Deus tinha um plano pro That problema. all she had to do Tudo que ela tinha que was fazer, pray about the ela problem. tinha que orar sobre And o problema. God solved the E problem Deus resolveu o problema because he had a plan. porque ele tinha um plano. Just before we left Uganda in February, Antes de a gente sair de lá em fevereiro, we were having a final victory dinner. a gente estava tendo um jantar de celebração. And as my wife and I were about to E leave, conforme eu e minha esposa estávamos para sair, one woman stopped me uma mulher parou and she said to me, e ela disse assim: Pastor Julian, you don't remember me. Pastor Julian, você não se lembra de mim. And I could vaguely remember her E eu face. vagamente me lembrei do rosto She had a dela. young man standing next E to tinha um her. jovem já crescido do lado dela. She reminded me E ela falou, ela me lembrou that she was one of the 10 que ela era uma das 10 who received 1 que cow. recebeu uma vaca.
And she said to me, E ela disse para mim, "You don't remember me, você não lembra de mim, but I remember you." mas eu lembro de você. She said, "I received one of the cows. Eu recebi uma das vacas. Not only was I able Não somente eu fui to capaz educate all of my de children, educar a cada um dos meus but this filhos, boy that you see mas right esse now, jovem que você vê aqui, this boy that you see esse right jovem que está now, aqui do meu lado, I was able to send him to college. eu mandei ele para a faculdade. And when he finished college, E quando ele terminou a he is faculdade, now a veterinarian doctor. agora ele é um doutor He veterinário. treats cows Ele cuida and de other vacas people's animals all over e town. de todos os outros animais de pessoas que moram na I want cidade. you to know Eu quero que você saiba that your cow made a difference. que a vaca fez a diferença. Friends, I need you to know Eu quero que this, você saiba disso hoje. that it was not my plan. Não era o meu plano It was that a widow had a problem, que uma viúva tivesse um and problema, God had a plan. mas Deus tinha um plano. When the widow had a Quando a problem, viúva tinha um problema, she is the one who prayed, ela é aquela que orou. and God revealed the E plan. Deus revelou o plano. And so here it is in our story Então aqui today, está na nossa história hoje that God reveals que Deus revela. that He knows the plans He has for us. Ele sabe dos planos que tem para cada um de God's nós. plan is to O prosper plano us de nos prosperar and not to do us e não harm. de nos fazer mal. My friend, you may be facing a dilemma. Talvez hoje você está passando por um dilema. You may be facing a problem Talvez você está passando um that problema has impossibility written all over que it. tem impossibilidades escritas em todo lugar. I'm here to say to Eu you estou aqui para dizer para that if você, you have a se problem, você tem um problema, your God has a plan. Deus tem um plano. All you have to do Tudo que você tem que is fazer pray, é orar. and your God E o seu will Deus reveal His vai plan revelar o to seu plano overcome your para que problem. você possa passar por Now, esse in our problema. story today, Então nessa história hoje, they were led captive in exile. eles tinham sido levados cativos e exilados. They had a difficult journey Eles tiveram uma jornada difícil for 70 years in por exile. 70 anos no exílio. Then they began to E pray. eles começaram a orar. Here's what I need you to Agora know. eu quero que você saiba disso. This is not the first time, Não é a primeira vez. nor was it the last Não é time também a última that vez somebody in the Bible que began to alguém na pray. Bíblia orou. Moses prayed for Israel in the wilderness. Moisés orou por Israel no deserto. Joshua prayed and the sun stood still. Josué orou e o sol parou. Abraham prayed and God had mercy on Sodom. Abraão orou para que Deus tivesse misericórdia de Sodoma. Samson prayed and God remembered him. Sansão orou e Deus se lembrou dele. Samuel prayed for David. Samuel orou por Davi. And David prayed for a clean heart. Davi orou por um coração They limpo. prayed because God had a plan. Eles oraram porque Deus tem um plano. Solomon prayed for wisdom. Salomão orou por sabedoria. Hezekiah prayed for deliverance. Ezequiel orou por Daniel libertação. prayed for the people of God. Daniel orou pelo povo de Deus. Elijah prayed for rain. Elias orou para a chuva. Nehemiah prayed for success. Neemias orou por sucesso. Prayer teaches A us oração nos ensina how to trust God after a tragedy. como confiar em Deus depois de uma tragédia. Prayer causes the plan A oração faz com que o to plano overcome the problem. passe por cima do problema. Prayer causes the A plan oração faz com que o plano to overcome the passe problem. por cima do problema. Somebody say prayer. Será que alguém pode escrever aí Somebody say oração? prayer. Diga oração. We serve a prayer answering God. Nós servimos a um Deus que ouve Yes, oração. God answered Abraham's prayer. Ele ouviu a oração de He Abraão. answered Samuel's Ele prayer. ouviu a oração de Samuel. He answered David's Ele ouviu a prayer. oração de Davi. But there was another who prayed Mas one tem day mais um que orou também. in a garden called Lá Gethsemane. no Getsemane. He prayed because there was a Ele problem. orou porque tinha um problema. The problem that he was O facing problema que ele estava lidando was a cross. era a cruz. The problem that he was O problema facing que ele estava passando was a cross. era a cruz. He prayed. Ele orou. The Bible A says, Bíblia diz until sweat turned into até blood. que seu suor se tornou em gotas de His sangue. prayer in the garden A sua oração lá no was Getsemane because of a era problem. por causa de um The problema. problem was the O cross, problema era a cruz. the pain of the A cross, dor da the cruz. degradation in the A cross, degradação da the cruz. shame and the A despair. vergonha e o desespero da But the cruz. plan of God Mas o plano de Deus was much greater than the era problem. muito maior do que o The problema. plan of O God plano de Deus was not for 70 years, não era por 70 anos, but for 3 days. mas por
3 dias. God's O plan plano de Deus was for a resurrection. era a It ressurreição. was in the Garden of E foi no Gethsemane Getsemane that God allowed que Jesus Deus permitiu que to pray Jesus through a problem. orasse através do I'm problema. standing here E eu estou today aqui hoje declarando sobre você. because a plan of Por God causa do plano de Deus. was greater than the É problem. maior do que o problema. Jesus bled, suffered, and died, Jesus sofreu e morreu. but death could not hold Mas a him morte não conseguiu because on segurá-lo. the third Porque day no terceiro he dia, got up with all ele power. se levantou com poder. There was a problem. Tinha um It problema. was the cross, Era a cruz. but there was a plan. Mas tinha um plano. It was the resurrection. Era a ressurreição. And because Jesus E prayed, porque Jesus orou, he submitted, ele se submeteu. not my will, Não a minha but vontade, your will be mas a done. tua Have vontade. you submitted to God? Será que você já se submeteu Have a you given Deus? a situation Será to que você já God? entregou para Ele? Jesus submitted Jesus himself. submeteu a And Ele. when he submitted E quando ele himself, se submeteu, you are here today. você está aqui hoje. I am here today. Eu estou aqui hoje. Because God has a plan. Porque Deus tem um plano. God has a plan. Deus tem um plano. The prayer that we pray A oração que a gente ora allows us nos permite to bring the plan to pass. manifestar o plano de Deus. My dear friend, Meus amigos, you have no problem você não tem problema that God cannot solve. que Deus não tem uma solução. There is no situation Não há nenhuma situação confronting you que esteja te confrontando that will allow que God vai fazer com que to become Deus smaller than your se problem. diminua, seja menor que o seu problema. Some people believe Algumas pessoas that acreditam seeing is que believing. ver é crer. But in this kingdom, Mas no reino, we believe and then a we gente see. crê para ver. When you pray, Quando você ora, believe that you receive it. acredite que você já recebeu. And God will put super in front of E natural. Deus vai colocar o sobre no natural. I want you to know Eu quero tonight que você saiba hoje à noite that there is an optical illusion. que há uma ilusão óptica. There is an optical Que há illusion. uma ilusão óptica. That whatever you bring in the closest will appear to be the E biggest. quando o que mais estiver perto de você é o que vai parecer maior. If you bring your problem will look Se bigger você because you bring it close. traz o seu problema para perto, o problema vai parecer a coisa maior do mundo. That's why Por isso, you never tell God how big your problems você are. nunca fala para Deus quão grande é o seu problema, Always tell your problem mas diga para o seu how problema big your God quão is. grande é o seu Deus. Hallelujah. Aleluia. How big your God Quão is. grande é o seu Deus. God is a problem solver. Ele soluciona problemas. What he's expecting of you Mas o que ele está esperando de nós is what he's expecting of me e o que ele está esperando de mim e is de that você we bathe our problems in é prayer. que a gente possa banhar os nossos problemas com oração. Bathe our Que a problems gente in possa prayer. mergulhar os nossos problemas na oração. We water the seed Que a gente possa estar aguando a semente that's in the soil que está no solo that God has planted in our que lives. Deus colocou nas nossas vidas. When we water the seed Quando a gente coloca água na semente underneath the surface. embaixo da superfície. I said underneath the Eu disse surface. embaixo da You superfície. see, God does Você vê, Deus faz. an underground work. Ele está trabalhando e ninguém está vendo. Most people Muitas pessoas never know nunca sabem that God works under the que Deus surface. trabalha embaixo da superfície. He works under the É surface. aí que ele trabalha. You might not see what God is Talvez up você não to, está vendo o que Deus está fazendo, but you need to know mas você tem que saber that disso. under the surface Embaixo da superfície there is a conversion há taking uma place. conversão acontecendo. That God Deus is allowing you está permitindo você to go through a de problem passar pelo so problema He will manifest a para que plan ele possa manifestar o plano as you begin to bathe conforme você estiver orando your problem o seu problema in such a way de uma tal forma that invokes the presence and the glory of que God. traz e manifesta a presença de Deus. The last thing I want to say A última coisa que eu quero falar. is that you may be looking at this tonight Talvez você esteja vendo isso hoje and you feel a little bit distant e from você God. está se sentindo até distante de Deus. You just don't feel as close as you used to. Você não sente ele mais como você já sentiu antes. You may be wondering, is it that I miss church? Será que é porque eu não estou indo para a igreja? That I'm not with the body of Será que é Christ? porque eu não estou com o corpo de Cristo? Maybe you don't feel so close to the Será? Lord. Talvez você não está se sentindo perto de Deus. Maybe you feel like something is Talvez você separated. está sentindo que está separado. I want to pray for you Eu in quero just a orar moment. com você já. Secondly, you may be Segunda here. coisa, talvez você esteja aqui And maybe, just e maybe, talvez, só you talvez, have forfeited. você já você comprometeu, You've had to give up você desistiu some things that you know that God gave you. coisas que você sabe que Deus te deu. I know what that feels like. Eu sei o que é sentir I isso. have forfeited Eu também já fiz things isso. that God gave me Eu também já abandonei because my coisas lifestyle que Deus me deu por causa do meu was estilo not de vida. compatible Não era compatível with His will and His purpose com a for my life. vontade e o plano dele para minha vida. Friends, I want you to know Eu quero que tonight você saiba hoje, amigo, that you
are one prayer away que você está a uma oração from de the distância miracle that God will bring into your do life. milagre que Deus vai trazer sobre a sua Not vida. only is God a prayer answering Ele God, responde oração, it is my testimony mas é o meu testemunho that He is a miracle worker. que ele faz milagres. Finally, my friends, Finalmente. if you're here and watching this Se você tonight, está passando por esse vídeo e está assistindo isso, and you're suffering some discomfort in você your está body, passando com algum desconforto na sua vida, you have some discomfort in your algum body. desconforto, alguma enfermidade. Not only is God a prayer Não answering somente ele God, responde oração, not only is He a miracle worker, não somente ele faz milagres, but He is a healer. mas ele é aquele que cura. He is a healer. Ele é aquele que Here cura. is my final testimony. Meu último testemunho. About 25 years ago, 25 anos atrás, I was working for a computer firm. eu estava trabalhando para uma firma de computadores. I started to get headaches, Eu estava tendo dores de cabeça terríveis. and I went to doctor and doctor. E eu fui num médico até o outro. They went through CAT scans. E eles passaram pelo o CAT scan. They x-rayed my brain. E eles fizeram radiografias do They meu did an cérebro. MRI. Fizeram até ressonância magnética. And everything came up E negative. não tinha nada, veio tudo negativo. For a whole month. Por um mês, Every day. todos os dias. I had headaches. Eu tinha dores de And the cabeça. only way I could get rid of the E a headache única forma que eu podia me livrar da was da to dor de lie cabeça down and go to sleep é me deitar e dormir. and pray that the headache would be E gone. orar para que aquilo fosse. And one day the doctor said to me, E um dia o médico disse para mim: I cannot prescribe you any more powerful medication eu não vou passar mais nenhum medicamento que é muito forte. because I don't want you to become addicted Eu não quero que você fique viciado no medicamento. to this powerful É medication. muito forte esse medicamento. I essa said to medicina. him, what am I supposed E eu to disse para ele: do? o que eu devo fazer? I cannot function with Eu these não headaches. consigo nem funcionar direito por causa da dor de cabeça. He said, I cannot prescribe Eu anymore to eu you. não vou prescrever mais And nada I para looked você. at my doctor E eu olhei para o meu médico. and I said, I E eu understand disse para ele: eu entendo that you are only practicing que medicine. você só está praticando a medicina. You're only practicing. Você só está praticando. But I want to take my body Mas eu quero colocar o meu corpo, to the one who perfects medication. aquele que é maior do que o I'm going medicamento. to take my body back Eu vou pegar o meu corpo e vou levar de volta. to the manufacturer of my A body. fábrica que fez o meu corpo. I laid on my face and began to E eu me fast. prostrei e comecei a jejuar. And in 3 Em days, 3 dias, my headaches lifted off of me like a aquelas bird. enxaquecas saíram como se fosse um pássaro. I did not have those headaches Eu não tive mais aquelas in dores de any cabeça. consistent manner Não, again. de nenhuma forma como estava se manifestando. So I know tonight Então eu sei hoje à noite that God is a healer. que Deus é curador, Some aquele que cura. people in the body of Algumas Christ pessoas no corpo de Cristo believe that healing went out with the first century acreditam church. que as curas já foi embora, já passou o primeiro século. Now here's what I want you to know. Mas eu quero que você saiba disso A hoje. person with an experience Uma pessoa com experiência, will not be swayed ela não vai ser enganada by a person with an opinion. com uma pessoa que tem uma opinião. I've had an Eu experience. tive uma experiência. Some of you know Alguns aqui sabem. what it is to be healed by Você God. sabe o que é ser curado por But for Deus. those of you who may be Mas sick, para aqueles que estão doentes, talvez, I would just like for you eu quero que você to point at the screen wherever pode you are. aponte agora para a tela do We're going celular. to pray right now. A gente vai estar orando And we're going to ask e God nós vamos pedir a to Deus do the miraculous fazer um milagre on your behalf. a favor de você. Father, in the name of Pai, no Jesus, nome de Jesus, I pray for those under the sound of my eu oro voice, por aqueles que estão ouvindo a minha voz, wherever they are tonight. onde eles estiverem hoje à noite. I pray in Jesus' name Eu oro em nome de Jesus, that the blood of que o Jesus, sangue de Jesus, the Lamb of o God, Cordeiro de would Deus, touch every sickness, possa tocar a cada enfermidade, remove every disease. remove cada I enfermidade. come against COVID-19 Covid-19, in the name of no Jesus. nome de Jesus, I speak eu healing. declaro cura. And God, I pray E Senhor, eu oro for those who feel por separated. aqueles que se sentem separados. I pray, God, Eu oro, Senhor, that you will allow them para que o Senhor possa permitir to a have a eles renewed que experience vão ter uma experiência in renovada, such a way de tal maneira that they will feel the flame and the que fire eles vão sentir a chama e o fogo, as you will stir up the gifts conforme o Senhor desperta os dons that are lying dormant in their que lives. estão dormentes na vida de cada um I deles. pray in the name of Eu oro Jesus no nome de Jesus that in this que moment, nessa hora, God, that you will move from heaven, Deus, que o Senhor possa mover dos céus, open up doors, abre portas, remove remove impossibility, impossibilidades, develop and grow
grow them. Desenvolva agora. Bless the work of their Abençoa o hands. trabalho de suas Bless mãos. them in the city. Abençoa na cidade. Bless them in the field. Abençoa no campo. Crown them with your Coloca, wisdom. Senhor, sabedoria sobre a sua And cabeça. anoint them in such a E way unge-os de cada maneira that you will break every que o yoke Senhor vai quebrar todo jugo. and loose every E chain. vai liberar I de toda decree it to be amarração. so. Eu declaro para que assim And seja. count it done E by eu faith. declaro que já está feito por fé. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. God bless you. Que Deus te abençoe. Hallelujah. Amém. Praise God. Well, you know what to do. If that word was a blessing for you, you share right now. Você sabe o que fazer. Se essa palavra te abençoou, já compartilha com alguém que vai ser bênção na vida deles também. Até mais. Thank you, Pastor. God bless you. See you soon. Até mais.